Olá, muito bem-vindos ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, o seu podcast de Direito Militar. Comigo, Giliar Pires. Comigo, Marcos Peçanha E comigo, Carolina Stein. E hoje a gente tem a honra de receber um convidado, um ilustre convidado do estado de São Paulo, que eu não vou cometer a gafe de tentar apresentá-lo, pois não saberia, talvez discorrer à altura o currículo do Dr. Fernando Capano. Por favor, Dr. Fernando Capano, se apresente para nós, para o público que nos escuta. Bom, mais uma vez eu agradeço aí a sua humildade, de poder estar aqui participando do programa. Já sou um participante prévio, porque já tive a honra de ouvir alguns episódios, de escutar alguns episódios e de contribuir aí com alguma questão no ambiente da operação do direito militar. Então, agradeço aí aos meus queridos companheiros, Dr. Peçanha, Dr. Giliar, companheiros porque são companheiros lá da nossa Comissão de Direito Militar da Associação Brasileira dos Advogados. Eu, na verdade, viu, professora Carol, eu sou estagiário deles e começo a me apresentar a partir dessa perspectiva. E, óbvio, conhecendo hoje virtualmente a professora Carol, que essa líder na área da operação do direito militar, especialmente porque hoje, salvo melhor juízo, me parece, me corrija se eu estiver equivocado, está aí a representar a nossa seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, do glorioso estado do Rio Grande do Sul, no que pertine aí à Comissão de Direito Militar, e eu, basicamente, opero o direito militar aí através da tutela, como nós já conversamos, Peçanha e Giliar já há 25 anos trabalhando a tutela de policiais no âmbito das suas respectivas associações, e hoje, assim, por um acidente, digamos assim, político, eu já estive como gestor de ordem no âmbito do Conselho Seccional, já fui diretor-geral aqui da Escola Superior de Advocacia, mas hoje sou um singelo profissional da advocacia que está lá na presidência da Associação Paulista da Advocacia Militarista, que é basicamente um coletivo, digamos assim, em que a gente reúne aí algo em torno de 200 profissionais da advocacia aqui em São Paulo que estão aí a litigar no cotidiano, tanto em ambiente de JMU como em ambiente de JME, da nossa Justiça Militar do Estado, que a semelhança do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais tem os seus respectivos tribunais estaduais para julgar policiais militares, aqui para nós, ou para julgar membros da gloriosa Brigada Militar do Rio Grande do Sul, cuja história é fantástica e maravilhosa, nós bem sabemos disso. Então, insisto, ressalto e sublinho a minha honra e o meu prestígio de estar aqui com vossas excelências, não só, como disse, com os meus companheiros de comissão lá da Associação Brasileira dos Advogados, mas também com a professora Carol, que estou conhecendo hoje e que pretendo ainda trocar algumas figurinhas no âmbito da nossa seccional, fazendo essa parceria, digamos assim, entre a seccional de São Paulo, da OAB, e a seccional do Rio Grande do Sul, se é verdade que me permitirão, viu, professora Carol, voltar a ser gestor da ordem. Nós vamos ter um pleito eleitoral agora em novembro. Eu já adianto, já de bate-pronto aos senhores e à senhora, que eu sou candidato, mas vamos ver se a advocacia paulista nos concede mais um mandato para que a gente esteja ali gerenciando os interesses da advocacia militarista a partir da OAB São Paulo aqui. Obrigado mais uma vez, eu estou à disposição. Olha aí, muito bacana. Então, bom, depois dessa apresentação, poxa vida aqui. Modéstia do Dr. Capano, e a gente percebe, assim, nosso ouvinte, semana passada teve o Dr. Cícero Robson Coimbra Neves conosco, agora o Dr. Capano e tantos outros que já estiveram aqui. A gente percebe o nível, o cabedal, como diz o Dr. Capano, dos profissionais que estão aqui conosco para tentar trazer um pouco mais de conhecimento para o nosso público, para os advogados, para os militares, e hoje falando de um tema que é extremamente complexo quando tratamos de justiça militar, que é o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. É disso que a gente vai falar hoje. É isso? É isso mesmo, Uma questão aí que me parece que demanda, a meu juízo,
demanda uma valoração de certas, digamos assim, não de certas lógicas, né, mas de certos valores constitucionais, né? Até que ponto, talvez, e essa é uma questão que me parece ainda em aberto em alguma medida, né? Até que ponto nós podemos enxergar o direito militar no que concerne à esfera penal de maneira mais oxigenada, numa compreensão um pouco mais contemporânea, né? Porque a questão, no final das contas, acaba partindo desse pressuposto, né? Segundo algumas posições técnicas que eu tenho lido e ouvido, né? No âmbito da justiça militar não se pode, por exemplo, aplicar esse instituto despenalizador, porque isso eventualmente poderia colocar em xeque a lógica constitucional que permeia o direito militar, que dá lastro para o direito militar, da hierarquia da disciplina, né? Eu, particularmente, me perdoem quem pensa de maneira distinta, eu tenho uma compreensão diferente. A mim me parece que nós precisaríamos, sim, oxigenar, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista de processualística, o direito penal e o direito processual penal militar, por via de consequência, né, como veículo do direito penal militar, sem necessariamente fazer com que isso, obviamente, causasse qualquer tipo de resvalo no que concerne a manutenção desses dois princípios basilares, né, pela ordem, a hierarquia e disciplina, até para manter a tropa operacional, né, quer seja no que diz respeito aos membros das Forças Armadas, quer seja, que é também o que nos interessa aqui, em grande medida, até do ponto de vista mercadológico, né, quer seja no que diz respeito às tropas auxiliares, né, às polícias militares. Perfeito. E aí, Carol, o que tu tem para nos dizer sobre a NPP, então? A NPP é uma matéria que eu gosto bastante, assim, mas eu tenho algumas críticas, né, com relação à NPP, assim, e algumas preocupações, que então eu já vou partir, né, disso pro Dr. Capano trazer aqui para nós o conhecimento dele. O que sempre me incomodou no ANPP foi a questão da confissão, né, da exigência do requisito de uma confissão. E, bom, não superamos isso, a ANPP existe e temos que cumprir com o requisito dessa confissão, que é formal, circunstanciada dentro do acordo. Mas o que me preocupa com relação ao ANPP é o pós-ANPP. É o posterior à ANPP. A gente sabe que quando faz o acordo de não persecução penal, o processo fica em suspenso. Em tese, eu não posso usar aqueles elementos do ANPP em um outro processo, ou mesmo que o acordo não seja cumprido, eu não posso usar aquela confissão num futuro processo. Mas o que me preocupa um pouco é justamente a gente gerar esse conteúdo para um acordo de não persecução penal que é feito na área judicial, né? E a gente sabe que segue em paralelo um procedimento administrativo. E a gente sabe qual é a leitura das instituições policiais com relação ao procedimento administrativo e com relação à confissão, seja ela em qual ambiente aconteceu. Então, a minha pergunta e a minha preocupação é com relação a isso. Então, assim, vamos cumprir, vamos trazer o ANPP, e eu concordo, eu acho que o ANPP tem que participar, como N outros institutos dentro da Justiça Militar. Acho que seria uma oxigenação, para usar bem o termo que o Fernando trouxe pra gente, mas eu tenho as preocupações com o pós-ANPP. Com o pós-ANPP, porque eu vou ter uma confissão ali. A consequência disso, né? A consequência disso numa esfera administrativa. Então pra gente lançar o debate. Vamos lá, deixa eu sintetizar, pensar aqui, para eu também trabalhar a ideia, porque é uma questão bastante importante, né? Seria possível, então, a gente usar a confissão formal do ANPP, Dr. Capano, para fundamentar uma punição disciplinar? Pois é, a preocupação da professora Carol, do meu ponto de vista, é absolutamente pertinente, né? Eu vou basicamente contar um pouco do cenário aqui das terras bandeirantes.
e vou talvez tentar trazer a questão até de maneira preocupante, a meu juízo. Eu, por exemplo, acabei, no final do ano passado, acabei de transitar em julgado um policial que estava sendo processado lá no bojo do Tribunal do Júri, em que a nossa tese, né, de negativa de autoria foi consagrada pelo Conselho de Sentença e o promotor sequer recorreu, transitou em julgado. Óbvio que, ao mesmo tempo, ele estava respondendo a um resvalo disciplinar, né? No caso dele, um conselho de disciplina, para que ele, né, pudesse eventualmente permanecer nos quadros da nossa gloriosa milícia bandeirante ou ter a sanção capital administrativa. Bom, me parece que a jurisprudência, especialmente dos tribunais superiores, né, vamos partir do pressuposto lá, não só do nosso glorioso e excelso pretório, mas também do Tribunal da Cidadania, me parece que a questão está encaminhada no sentido de que a absolvição por negativa de autoria mata o resvalo disciplinar. Pois bem, aqui em São Paulo, neste caso, eu estou dizendo um de vários, que eu já tive a oportunidade de, infelizmente, experimentar. Nesse caso em particular, ele sofreu a pena de exclusão, mesmo com o reconhecimento da negativa de autoria, né? E veja, um processo disciplinar que estava a se perquirir pelos mesmos fatos, mesmo conjunto fático probatório, né? E aí, quando eu fiz a propositura de uma ação de reintegração para nulificar o processo disciplinar e, eventualmente, dar lastro à reintegração dele, o tribunal me sacou a questão de que, não, veja, de fato ele foi mesmo absolvido, é verdade, mas diante do modo como ele apresentou a ocorrência na delegacia, isso faz com que nós tenhamos ainda um resíduo administrativo, razão pela qual, com razão, o Comando Geral, ao excluí-lo dos quadros da corporação. Veja, estamos partindo do pressuposto de um sujeito absolvido por negativa de autoria e um processo disciplinar com os mesmos, apurando a rigor os mesmos fatos. Então, veja, se isso acontece para esse tipo de problema, que dirá então com um sujeito que celebra uma ANPP e na cláusula primeira desse acordo fala assim, não, eu de fato realmente cometi o equívoco aí do ponto de vista criminal, mas estou aqui a fazer um acordo. Então, a preocupação da professora Carol é muito pertinente, é verdade. Mas a questão é a seguinte, é óbvio que os institutos precisam ser adequados à realidade de cada ramo do Poder Judiciário. Não dá para aplicar indistintamente a lógica do acordo de não persecução penal. Aliás, acordo de não persecução penal, diga-se de passagem, que foi, em alguma medida, mal importado da escola norte-americana lá e companhia limitada, né? Não vou nem entrar nesse assunto, se a gente entrar nesse assunto, eu e os senhores vão ficar aqui até 3 horas da manhã discutindo, né? Até porque somos apaixonados por essa questão, então assunto nós temos. Mas veja, nós precisamos de fato partir da lógica de que o Instituto não poderia ser amplamente aplicado sem qualquer tipo de adequação. E uma dessas adequações que me pareciam e que me parecem necessárias é realmente você se preocupar com o resvalo disciplinar posterior, né? Então, se é verdade que o ANPP é cabível, ele é cabível desde que ele não traga qualquer tipo de resvalo disciplinar. Mas esse é o pulo do gato. Esse é o pressuposto que eu quero colocar ao senhor. Porque, veja, a discussão, a meu juízo, e aí, mais uma vez, eu concordo ipsis literis com a professora Carol, com essa preocupação que ela nos coloca, mas a questão, o ponto focal é exatamente essa. Só será, meu querido, fantástico e maravilhoso companheiro doutor Peçanha, senhor que esteve, graças ao seu histórico funcional, no âmbito da nossa gloriosa brigada, de Ilhar a mesma coisa, não é verdade? Só será que algumas condutas precisariam necessariamente tramitar no âmbito da justiça criminal militar? Será que, eventualmente, uma ou outra conduta não poderia, eventualmente, ser dirimida sem prejuízo da disciplina, apenas e tão somente levando em consideração o direito sancionador? Será que essa não é a pergunta prévia que nós temos que fazer, de modo a tentar compreender a ANPP a partir deste pressuposto? Veja,
Outro dia eu estive lá no TJM São Paulo. Tô bastante lá, já faz 2 décadas, né? Mais até do que eu queria em algumas oportunidades, aliás, né? Mas estava lá no âmbito, salvo melhor juízo, da primeira auditoria, né? Aliás, aqui, se estivermos escutando, tenho certeza que escutará. Um abraço ao Dr. Roth, que é o magistrado titular daquela auditoria e que, né, tem vários inscritos bons aí que repercutem no país todo. Mas estava lá com ele dirimindo a seguinte questão: salvo melhor juízo, o tenente abusou do seu direito de eventualmente, vamos utilizar um termo mais popular aqui, de encher o saco dos seus subordinados. Num dia de jogo de Copa do Mundo, Peçanha e Giliard, em que ele pegou no pé dos seus subordinados e, a rigor, tá certo, foi denunciado a partir daquele tipo penal que, né, procura, na medida do possível, estabelecer uma relação um pouco mais, digamos assim, humanizada entre, né, não só entre quem é comandado e quem comanda, mas entre quem comanda e quem é comandado. Bem sabemos como é que isso funciona. E aí eu escutei do Scaminato exatamente isso. Este tipo de processo jamais deveria estar tramitando aqui. Uma simples cadeia já seria o suficiente para resolver o problema, inclusive o clima no quartel. E aí eu falei, puxa, que coisa bacana, que legal. Quer dizer, será que, em alguma medida, tentando compreender, inclusive, o momento contemporâneo do direito penal lato sensu falando, incluindo o direito penal militar, será que não é caso da gente, de repente, inclusive, oxigenar o direito penal militar a partir deste pressuposto em que as respostas não precisam ser jurisdicionais e tampouco jurisdicionais penais? Será que a gente não poderia prestigiar um pouquinho mais o direito sancionador neste aspecto? Porque, afinal de contas, o nosso objetivo não é manter a hierarquia de disciplina, não é essa a lógica, meu Deus do céu, né? Então, estou trazendo essa ponderação aos senhores e à minha querida professora Carol, exatamente para que a gente pudesse nos localizar do ponto de vista, né, ontológico, o que é que nós queremos, efetivamente, da justiça militar dos estados e da justiça militar da União. É isso. Não, perfeito, perfeito. Então, só para ver se eu sintetizei bem tua ideia, tu me desculpa, mas eu sou aquele que reforça aqui as afirmações e vou passando a bola, tá? E aí depois nós vamos botar o Peçanha numa saia justa aqui. Mas vamos lá. Então, essa oxigenação ela poderia passar pela supressão de alguns tipos penais que têm um fundo intimamente ligado com a restauração da hierarquia da disciplina. Então a gente... Ou com a manteiga dela, né? Sim, mas a gente daí então faria a supressão de alguns tipos específicos ali, como desrespeito à ordem superior, alguma coisa desse nível, e prestigiaria o direito disciplinar como suficiente para atender essa questão. Exatamente, e a partir desse pressuposto, aí sim nós poderíamos adequar a sistemática e o mecanismo da NPP em um direito penal militar que está acoplado à nossa compreensão contemporânea do que nós queremos efetivamente do direito penal, né? Incluído aí o direito penal militar. Essa é uma ponderação que eu sempre faço. E já ouvi pessoas muito autorizadas dizerem não, pela lógica da especialidade e porque exatamente o legislador não previu esse pressuposto, não se pode aplicar esses institutos despenalizadores no âmbito da justiça militar, até porque, e eu já ouvi isso mais uma vez, até porque isso não iria prestigiar a chamada moral da tropa. Os senhores, pelo amor de Deus, que me digam, né, como é que a gente eventualmente pode prestigiar a moral da tropa? Será que na compreensão contemporânea, levando em consideração que hoje, em grande medida, os soldados, os cabos e os sargentos das polícias militares têm aí algo em torno de 20 até 30 anos, em média, tá certo? E, portanto, são pessoas nascidas, inclusive, em alguma medida, até mesmo nesse século aqui, tá certo? Será que eventualmente a gente precisa manter os mesmos pressupostos que lá em 69 nortearam os nossos códigos, né? A nossa codificação da legislação penal e processual
penal militar, eu confesso que eu tenho minhas dúvidas e penso que a gente precisaria não só investir o nosso tempo e a nossa energia em oxigenar o direito penal, no que concerne aos aspectos gerais dele, mas também nessa lógica das necessidades. Óbvio, insisto mais uma vez, a professora Carol tem toda a razão, adequando, né? Levando em consideração que um paisano tem uma relação distinta com o direito penal do que um militar, é fato, mas eu fico me perquirindo se eventualmente não é caso da gente adotar essa perspectiva, e aí desdobramos a discussão. Não é só o ANPP, e os demais institutos despenalizadores? E a aplicação da 9.099, que aqui em São Paulo, quando se fala, é um absurdo. Todo mundo, meu Deus do céu, saia já deste tribunal, que o senhor não merece pisar aqui no sodalício militar, sabe essas coisas? Então, a gente precisa partir desse pressuposto também, levando em conta, uma vez mais, para matar a questão a partir da minha singela compreensão, porque eu estou muito ansioso para ouvir a calça justa do Peçanha, não é verdade? Não. Mas, para matar a questão da minha parte, nós temos que nos preocupar também com os jurisdicionados, pessoas nascidas neste século, com valores distintos, ainda que vocacionados para o meio militar, mas bem mais novas, por exemplo, do que eu, né? E eu nem sou tão velho assim, eu sou menino, viu? Sou garoto ainda, pelo amor de Deus, tá? Mas os jurisdicionados, e obviamente, ao mesmo tempo, tão ou mais importante, ao que nós esperamos do meio militar na atual compreensão contemporânea da sociedade, especialmente não os militares das Forças Armadas, porque aí a discussão, inclusive, é ainda mais complexa, mas estamos a tratar, e esse é o nosso cotidiano, meu pelo menos, e acho que do Giuliano e do Peçanha, da professora Carol eu não sei, mas nós estamos a tratar de policiais militares que são, em alguma medida, aliás, em alguma medida não, em grande medida, componentes da estrutura de segurança pública. Estão lá elencados, especialmente no 144 da Constituição, levando em consideração que o nosso legislador constituinte não usa palavras desnecessárias. Então, o policial militar precisa ter um tratamento distinto, a mim me parece, até mesmo em relação aos membros das Forças Armadas. É como penso. Mas, de qualquer maneira, não é uma resposta fácil. E eu quero ouvir o Peçanha. Meu Deus do céu! Não, vamos lá então. Mano, não, eu tô aqui ansioso e pensando assim, né, que nós temos um problema, na verdade, aqui. Porque essa nossa abordagem sobre o NPP, da maneira que o Capano trouxe, ela vai necessariamente ter que gerar mais episódios para falarmos disso. Porque eu pensei assim, né, bom, vamos falar do NPP, né? Aplica, não aplica? Ele vem com a questão ontológica em relação ao NPP, do porquê que a gente está falando de NPP na justiça militar, mas não na justiça militar. Por que a gente fala de NPP no direito penal? Por que o direito penal, eu acho que essa é a pegada que o Capano trouxe, que nos faz refletir de maneira muito mais profunda sobre o que? O direito punitivo, sancionador, seja ele na esfera administrativa ou na esfera penal. O que o legislador, ou o que os advogados que estão aqui pensando e que vão eventualmente motivar através de uma reforma legislativa que com o tempo se estabelece, o que se busca através de uma medida despenalizadora como é o NPP? Se é realmente a manutenção da hierarquia da disciplina, se isso vai abalar as estruturas da instituição ou não, com reflexo na esfera disciplinar, eu penso que sim, a gente pode direcionar essa nossa conversa para esse lado, mas eu penso que seria aí sim, Capano, umas 4 horas para a gente falar sobre isso, mas eu acho que é perfeita a tua colocação e nos faz pensar numa coisa que a Carol traz muitas vezes, né? Que às vezes é muito batido, a gente pensa, não, o militar vai responder na esfera civil, administrativa e penal. Tá, mas um pouquinho. O que eu quero a partir da criação de uma norma, onde eu tenho uma vedação de conduta e uma consequência jurídica para quem viola aquela conduta? Eu quero que aquela pessoa, aquele militar, não pratique a conduta. E aí se eu tenho, por exemplo, a mesma situação, né, que é sancionada na esfera penal e na esfera administrativa,
eu vou estar punindo esse militar 2 vezes ou não? Ah, não, independência das esferas, pessoal, isso está batido já. Só um pouquinho, será que a gente não precisa parar e pensar melhor sobre isso? O uso da violência que o Giliardo utiliza da expressão, não da violência. Ah, não, tá. Não, A violência, utilizar ainda bem que eu tô cercado de bons advogados aqui. Uma transgressão da disciplina, que também pode ser considerado um crime. Tu vai falar da lesão corporal. Eu vou punir o militar nas 2 esferas. Mas será que é necessário? Será que o direito penal ele já não está reprimindo aquela conduta de modo que seja desnecessário a reprimenda administrativa? Ou ao contrário, como diz o Capano, será que a reprimenda administrativa, exatamente. Então eu penso que a nossa conversa ela entrou num grau de profundidade aqui, Capano, que daqui um pouco nós vamos estar falando daquele nosso autor que tu refere, esqueci o nome dele agora, o Pátio Pachocanes? É o Guilherme Pachocanes, né? Talvez o nosso ouvinte vai largar agora no Google lá quem é o Pachocanes, né? E vai ver que conversa com os advogados e profissionais, como eu digo assim, Capano, e não é de forma, vamos dizer assim, de forma muito sincera que eu digo isso, profissionais da tua envergadura conseguem dar um direcionamento totalmente diferente. A gente tinha pensado, vamos falar da NPP rapidinho aqui e tal. Agora a gente mudou totalmente o escopo e obrigatoriamente a gente vai ter que avançar, eu acho, agora. Não, mas com certeza. Mas sabe que puxando o fio da conversa, não tem como nós pensar na aplicação prática sem pensar no surgimento do Instituto, sem pensar a que ele se propõe e sem pensar qual que é a diferença da aplicação dele para um civil e para um militar, se existe. Então, desacreditar um instituto despenalizador, os institutos despenalizadores na justiça militar, não é, em certa medida, assumir a sua ineficácia também na justiça comum e como ser usado para uma válvula de escape para baixar o número de processos nos escaninhos? Agora nos processos eletrônicos, né? Mas eu acredito que nós apontarmos que ele não cabe no nosso meio é também desacreditar eles que não servem em lugar nenhum. Mas isso seguindo aquela conversa. Agora, Peçanha, para nós até não nos ficarmos as 4 horas que tu comentou, que seriam, acho, no mínimo, para poder sair uma base boa de conversa, eu queria... e que não é fugindo muito, mas eu queria ouvir de ti a respeito do... Agora vem. Não, agora vem a saia justa, é agora. O caminho é o mesmo. Joga no Google. Mas é exatamente aquela questão que o Capano trouxe já na fala dele, de a aplicação do ANPP, né, e para os crimes que são crimes próprios militares, por exemplo, crime de desrespeito a um superior. Tu acha que a aplicação do NPP nesses crimes ela não acabaria por não dar uma resposta adequada para um ato que pode ter atingido a hierarquia e disciplina dentro da instituição? É difícil dizer isso, Giliardo. Uma resposta, eu acho que não existe uma resposta objetiva. Sim. Porque cada caso, na verdade, vai demandar uma resposta do poder punitivo. Né? Se a gente parar... É uma valoração, né? Exato. Também uma valoração das circunstâncias e uma resposta punitiva que seja suficiente para reprimir uma conduta que realmente seja indesejada no meio militar ou civil. Eu até não vou falar muito aqui, porque não conheço o assunto, mas eu posso trazer para o Capano a título de conhecimento. Aqui no Rio Grande do Sul, Capano, a gente tem um projeto desde 2022 na Justiça Militar Estadual de justiça restaurativa. Eu não sei, sinceramente, eu não vou aqui estar falando abertamente como é que funciona e tal, porque seria achismo a parte, não sei na prática como é que isso está funcionando, mas essa também é uma maneira de lidar com um conflito que surge, porque é isso, o direito penal, ele lida com um conflito social, ponto. É numa instituição militar, mas é um conflito entre seres humanos que tiveram os bens jurídicos tutelados de alguma forma afetados pela conduta de outrem. E como isso acontece na esfera militar? Aí o Gilberto pergunta, mas e aí, um crime próprio, desrespeito superior, como ser tratado? Cara, às vezes, através do NPP ou alguma outra medida de lidar com esse conflito, eu tenho absoluta certeza que pode ser mais efetivo que tocar um processo à moda louco, à moda miguelão, como a gente diria aqui no Rio Grande do Sul,
e sabe, e aí puniu, aí pega um sursi, e aí sei lá o que, o sursi não, porque não daria, mas... Sursi não cabe nesse caso. Não cabe nesse caso, mas pega uma outra situação, que tem crimes próprios que poderiam sursi, qual é o efeito que vai ter prático na vida militar? Nenhum, ele vai lavar as mãos e vai dizer, cara, nada, daqui um pouco, uma NPP, ou uma outra medida despenalizadora, ou uma justiça restaurativa poderia trazer o conflito para o centro, vamos dizer assim, a origem daquele conflito, né, para as pessoas que foram envolvidas, e a gente teria talvez uma solução mais efetiva. E aqui eu estou trazendo, não quero dizer que o Gilhard fala muito sobre isso, a gente não pode ser, vão acabar com o direito sancionador, eu concordo, mas a gente tem que fazer esse exercício de reflexão que o Capano fez. Então, mas por que a gente está falando em NPP? Por que a gente está falando em punição da forma que existe hoje? E claro, aí a discussão é muito mais profunda, mas penso que sim, ela precisa ser feita. E eu acho que essa é uma consideração geral assim, que eu teria em relação a esse teu questionamento, assim, Gilhard. Não sei o que o Capano acha desse pensamento, assim, em relação Vamos apertar a calça pro Capano, então. Aperta, aí, Capano? Contigo. Realmente, a questão, ela parte de pressupostos prévios a tentar responder a seguinte perquisição, a seguinte pergunta. Quais os outputs que nós queremos através dos inputs do ferramental do direito penal e obviamente, considerando o direito penal, lato sensu falando, incluindo aí o direito penal militar, né? Porque, insisto mais uma vez, uma coisa é pensar o direito penal militar a partir das categorias infraconstitucionais que foram elencadas como importantes e relevantes lá em 1969. Outra coisa, especialmente se nós considerarmos os policiais militares que não são, a rigor, membros das Forças Armadas, eles são componentes essenciais da concepção de políticas públicas de segurança, eles estão no cotidiano do enfrentamento do crime nas nossas grandes cidades e tudo mais, e são pessoas, como disse, né, oriundas de outro tipo de compreensão geracional, digamos assim. Quais os outputs que nós queremos colher da aplicação, digamos assim, vetusta do direito penal militar, né? Acho que algumas questões precisam ser ponderadas. Por exemplo, eu tenho lido alguma coisa sobre isso do professor Eliezer Pereira Martins, que foi meu sócio, né? O professor Eliezer Pereira Martins escreveu um livro em 1994, salvo melhor juízo, cujo título era O Militar Vítima de Abuso de Autoridade. Esse livro aqui em São Paulo, tanto é verdade que naquela ocasião ele foi inclusive, tido até como persona não grata, salvo melhor juízo, eu não acompanhei isso de perto, mas como persona não grata no âmbito da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, porque ele era, naquela ocasião, salvo melhor juízo, capitão aqui da PM de São Paulo, já na transição profissional para a advocacia, né? E ele diz uma coisa sobre este assunto, a NPP, diz o seguinte: nós já paramos para nos perguntar, por exemplo, já que nós estamos na égide por exemplo, do valor da eficiência lá no caput do artigo 37 do nosso pacto social, se é eficiente no sentido técnico e estrito desta palavra, né? Se é eficiente você, por exemplo, desligar um policial militar, quer seja em razão de uma condenação criminal, quer seja em razão do exercício do direito sancionador, depois da sociedade paulista ou rio-grandense ter investido milhares de reais na formação desse sujeito, alguém parou para ele, não sou eu que estou falando, professor Eliezer, né? Alguém parou, por exemplo, para trabalhar nesse pressuposto? Porque, veja, essa certamente não era uma preocupação lá nos anos 60 e nos anos 70, até porque nós estávamos diante de um ordenamento constitucional que era absolutamente distinto daquele que temos hoje, né? Aliás, naquela ocasião, nós tínhamos, obviamente, Constituição formal, mas que não valia de nada, né? É famosa a passagem de um general 4 estrelas, né, meus queridos amigos, não é isso? Que dizia o seguinte: se eu tenho que obedecer o livrinho, então quem tem o poder é o livrinho. Sinto muito, quem tem o poder sou eu, né? Essa era a compreensão
imersa na Constituição de 67, né? Não é o caso hoje. Hoje nós estamos com um pacto social distinto, em que a Constituição, inclusive, adquiriu uma centralidade absurda. Quando eu estou falando com os meus alunos, eu faço sempre o seguinte desafio. Eu falo, abram aí, no meu caso aqui, a Folha de São Paulo. Abram aí a Folha de São Paulo e vejam se das 10 manchetes da Folha de São Paulo de hoje, 8 não se referem direta ou indiretamente, própria ou impropriamente, a alguma questão constitucional. Vejam se nós não temos hoje na República uma terceira Câmara, que é o Supremo Tribunal Federal, em que todas as grandes discussões da nação são dirimidas naquele ambiente de 11 pessoas, na verdade, que tem aí, diga de passagem, um poder da caneta absolutamente relevante. Então, essa é o nosso atual contexto, no final das contas, né? E é a partir desse contexto que a gente tem que começar a fazer algumas ponderações. O que, de fato, nós queremos, não compreendendo a necessidade de se utilizar os institutos despenalizadores, não porque eles querem, eles servem para baixar o número de processos, porque se fosse este o argumento, como bem ponderou o Dr. Giliar, ele tem absoluta razão nesse aspecto, eu também já ouvi esse tipo de argumento, ele não serve para o Justiça Militar, porque o Justiça Militar tem quantos processos? Vamos pegar o caso da JMil e vamos partir do cenário do Rio Grande do Sul, que é, diga-se de passagem, o local onde, se não é o maior efetivo, é um dos maiores efetivos do país, não é verdade? Quantos processos nós temos em cada circunscrição da JMil aí? São poucos, né? Ou seja, não justificaria a utilização de qualquer instituto despenalizador com o fito de baixar o número de processos. Não é esse o caso. A questão é distinta. A questão é de valoração constitucional e de compreensão contemporânea. E daí a gente pode, obviamente, desdobrar uma série de questões. Ora, por que nós, em tese, tá certo? Dentro dessa mesma linha de raciocínio, e explodindo o tema aqui, por que nós hoje estamos discutindo, por exemplo, no âmbito do nosso Excelso Pretório, a história da descriminalização do usuário de entorpecentes? É porque se chegou à ponderação, correta ou incorreta, não vou entrar não vou fazer esse juízo de valor, senão alguns dos nossos ouvintes vão ficar chateados comigo, que eu sei disso, inclusive, né? Mas se chegou à conclusão, em alguma medida, que as ferramentas do direito penal, e por via de consequência a operacionalização chamada guerra às drogas, só fez o consumo dessas substâncias aumentar exponencialmente e causar uma superlotação no sistema carcerário brasileiro, a alimentar, dicas de passagem, tá certo? Todas as facções criminosas desse país. Então, o input do direito penal está dando um output ridículo para nós. Nós precisamos repensar. Ora, se isso é verdade, por exemplo, para este assunto, que ainda é um assunto muito sensível, razão pela qual, inclusive, eu acho que não está sendo nem discutido no STF, e sim no Congresso Nacional, né? Mas, se isso é verdade para este assunto, por que não pode ser verdade para o Justiça Militar também? Né? Por que a gente não pode nos perquirir exatamente sobre isso? Meu Deus do céu, eu invisto 100 mil, 150 mil, 200 mil, por exemplo, para formar um policial militar como ele deve ser formado. E aí, em razão de um dia, né, ele ter, por exemplo, desrespeitado um superior, que sim, é um ilícito grave, óbvio que é um ilícito grave, mas em razão disso, tá certo? Eu aplico nele a sanção capital disciplinar e ponto final, ou eu tramito com ele um processo na Justiça Criminal Militar. Isso é exatamente o que nós queremos. Que tipo de resultado a gente quer colher a partir dessa sistemática? Essa é uma pergunta que me parece válida, a meu juízo, e que inclui, obviamente, a possibilidade de celebrar ou não a NPPs. Mas não, insisto mais uma vez, para a gente discutir questões comesias, e sim para a gente discutir questões de lógica ontológica, ou algo do gênero. Para a gente discutir as grandes questões. E nós, como profissionais de advocacia, né, com todo respeito a todos os demais, nós somos da família dos operadores da justiça. A nós cabe também, a rigor, trazer essa discussão nesse tipo de nível, né? Junto com os magistrados, junto com os procuradores, junto com os próprios oficiais superiores, né? Que são os gestores das nossas Forças Armadas e das nossas Forças Auxiliares. Então, é isso que eu espero quando a gente discute, por exemplo, a questão da ANPP. É como, singelamente, eu acredito e penso.
Tu sabe, Capano, que fiquei triste com uma coisa agora. Fiquei triste que a gente está extrapolando um tempo mais ou menos pactuado aqui para cada episódio e que nós teríamos que, infelizmente, parar de te ouvir discorrendo dessa forma tão brilhante sobre esses temas tão importantes. Mas eu acho que as tuas ponderações elas são muito sólidas, muito sóbrias também, e elas nos convocam a fazer toda essa análise ontológica do a que isto serve e o que eu quero com isto, né? Eu acho que essas são as perguntas que devem conduzir o olhar sobre o direito sancionador, seja ele judicial, penal, seja ele disciplinar, né? Tem uma coisa bem importante que ele traz, e aí eu vou deixar porque eu acho que ele tem que voltar num próximo episódio. Boa, já deixa o gancho. Será que nós vamos dar essa infelicidade aos ouvintes? Nada. Mas vai ter um detalhe, Capano. De novo, muito melhor, meu Deus do céu. Vai ter que ser presencial a próxima, esse que é o detalhe. Esse é o detalhe. Mas assim, pegando o gancho de tudo que tu disse, e aí essas duas questões que o Giliar pontuou, e que o Peçanha falou também, vou deixar uma bola picando aqui para a posteridade, mas eu acho que disso que tu traz, eu acho que a gente vai lá pro início enfrentar uma questão que é o exercício de poder. Né? E como é que a gente faz o exercício de poder? Hoje a gente usa o direito penal, a gente usa qualquer tipo de direito sancionador para exercício de poder. E a gente vê muito isso dentro da instituição militar. Então, quando a gente começa a debater institutos despenalizadores, é aquela questão da cultura, né? É o cultural. Como é que eu exerço o poder? Eu exerço o poder te punindo por uma coisa que tu fez. E aí, como é que eu vou mexer nessa cultura trazendo institutos despenalizadores, como a NPP, como a Lei 9.099, onde eu não vou estar te punindo necessariamente. De alguma forma, tu recebe uma punição, mas é uma coisa branda. Tu vai fazer uma transação, tu vai fazer um acordo, mas aquela punição que culturalmente eu estou acostumado a usar para manter a estrutura de poder que se desenvolve, como é que eu vou fazer com isso? O castigo, né? O castigo, exatamente. Tu agiu mal, tu tem que ser castigado. Então, é só para botar um pouquinho mais de pimenta na história, Capano. Porque, fantástico. Né? Porque é uma coisa que a gente enfrenta todos os dias nos processos administrativos dos nossos clientes. Tem processos que são pertinentes, mas tem outros que são absurdos. Uma simples demonstração de poder. Exatamente. Né? Por favor. E é aquela lógica que a gente sempre coloca, né, quando a gente faz esse tipo de abordagem, que é brilhante, da professora Carol, que é o eterno embate à vida entre o direito e o poder, não é verdade? Como bem diria esse sujeito que vai escrever no final do século XIX, início do século XX, chamado Lord Acton, não é isso? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, não é verdade? Então, a gente precisa utilizar o direito nesta compreensão neopositivista do direito, que o direito é ferramenta de controle do exercício arbitrário do poder, especialmente do exercício arbitrário. Então, uma vez mais, a professora Carol, brilhante nesse aspecto, é outra discussão que demandaria 5 episódios. Né? O que é, afinal de contas, o que é, afinal de contas, direito? Não é isso? E fica aqui a convocação já, né? Sim. Fica aqui a convocação já para nós prosseguir esse debate em outros episódios. Eu, da minha parte, eu estou mais do que satisfeito com o resultado da nossa conversa. Nesse momento, enquanto, né? Porque eu acho que foi muito, de novo, Capano, muito obrigado por dispor desse tempo para estar aqui com a gente, discutindo esses temas que a gente se propõe, né, a falar sempre com esse viés técnico, esse viés, às vezes, mais ontológico mesmo, mas visando aquela implicação prática no dia a dia daqueles que estão lá arriscando a vida dia a dia para defender a gente, que está aqui gravando esse podcast agora. Né, porque tem uma segurança pública que está garantindo a segurança da gente agora. É para esses agentes que a gente acaba dispondo esse espaço e esse tempo
para poder trazer esses questionamentos, né, que implicam na sua carreira. E, da minha parte, muito obrigado novamente e estou satisfeito. É isso aí, só fica a convocação para continuarmos discutindo não só esse tema, como outros, certamente, que palpitam no coração do Capano para a gente trazer. Um profissional, como eu disse, Capano, tu é sensacional, tenho certeza que todo mundo vai pedir mais. Até, inclusive, acho que a gente pode deixar isso aí, né? Deixar esse link, assim, pro pessoal. Gostaram da conversa do Capano? Comentem, né? Comentem ali no... E peçam. Se não pedir, o Capano não volta. Assim, eu já vou deixar aí, Capano. Não, Capano, mas assim, verdadeiramente, muito obrigado pela tua disponibilidade. Certamente, a gente vai precisar marcar outros encontros. Se tu puder vir ao Rio Grande do Sul, com certeza vai ser uma troca de conhecimento que a gente vai, daqui para frente, manter isso. Da minha parte é isso. Muito obrigado, Capano. Eu queria te agradecer também, foi um prazer te ouvir pela primeira vez, mas também a tua fama já é precedida aqui para mim e foi um prazer desfrutar desse tempo contigo e quero mais, fiquei com vontade muito de quero mais, da gente poder sentar e conversar e trocar e estudar esses assuntos e instigar esses assuntos, né? Então, estamos te esperando aqui. Coloca aí na tua agenda uma visita a esses amigos aqui do Rio Grande do Sul e foi um prazer te ouvir. Foi excelente. Obrigado, professora Carol. Eu, obviamente, antes de mais nada, agradeço mais uma vez o prestígio, a lisonja e a honra de estar com vocês. Foi muito bom. Giliari e Peçanha, obviamente, já são meus amigos aí e companheiros de estrada, né? Parabéns pela iniciativa. Eu acho fantástica essa possibilidade de, a partir da teoria, né, começar a trabalhar as implicações práticas dessa teoria, né? Especialmente nós que somos operadores de uma ciência social aplicada, né? Aplicada na sociedade. E fico muito, muito contente se eu puder voltar para conversar com os senhores, não só nesse programa, mas, obviamente, pessoalmente. Contem com este paupérrimo e singelo profissional da advocacia sempre. E, professora Carol, parabéns aí mais uma vez pelo trabalho na comissão. Tenho acompanhado junto com o Dr. Evandro Horn, né, o trabalho de vocês. É um trabalho realmente muito robusto, muito relevante. A única ponderação que eu eventualmente poderia fazer aqui, viu, Giliari e Peçanha, é que me falaram que a professora Carol é doente pelo Inter, né? E eu tenho em relação a essa questão, porque aqui em São Paulo sou corintiano, no Rio Grande do Sul sou corintiano também, mas eu tenho um certo problema com o Inter, porque meu pai disse que nós fomos roubados em 1976 no programa brasileiro. A gente pode debater essa questão de roubo, porque em 2005 nós fomos roubados descaradamente. Olha aí, ó. Né? E aí eu tô apta a discutir isso aí também. Mas eu acho que isso daí nós vamos deixar para outro episódio. O que vocês acham? É isso aí, então. Tá. Um grande abraço, então, meus amigos. Um beijo para todos. Certo, muito obrigado. Tchau. E para ti que nos ouviu até agora, por favor, compartilhe e comente esse episódio com mais colegas e leve esse trabalho, esse nosso projeto aí a todos os colegas que tu achem que, em alguma medida, vão se beneficiar com essa conversa desses que dispõem do seu tempo em benefício da tropa. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau.